Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Segunda Segura, hoje 17 de março. E a gente vai conversar hoje sobre NR1, o que mudou e o que a sua empresa precisa dar atenção agora, o que você precisa fazer agora, né? Dentro dessa conversa, a gente vai passar por 3 tópicos essenciais nessa Segunda Segura, falando sobre NR1. O primeiro ponto, então, o que mudou de fato, né? Se você tá ouvindo pipocar esse assunto nos últimos dias, vamos recapitular, eu tenho falado isso há meses já, mas eu acho que nunca é demais, então, recapitular efetivamente o que mudou. A gente vai entender quais são, o que pode impactar por você não fazer nada, né? Ou você fazer metade do que a normativa diz, enfim, né? Qual é o impacto que isso pode ter dentro da sua empresa? E como que o autodiagnóstico, né? Como que o checklist que eu elaborei pode te ajudar para dar pelo menos os primeiros passos, para você entender assim, bom, o que eu preciso fazer dentro disso. Porque eu sei que é muita informação, é muita gente falando sobre isso, um fala aquilo, outro fala aquele outro, é um monte de e-book pipocando, gratuito, trazendo uma série de informações e a gente fica perdida, para onde eu olho, o que vale, o que não vale. Então, a ideia é que eu possa esclarecer isso para você hoje, certo? Então seja bem-vindo. Se você tá aqui pela primeira vez, Segunda Segura é a minha live semanal para tratar sobre segurança psicológica, sobre como a segurança psicológica pode auxiliar os líderes nos desafios modernos, pode fazer com que sim, aumente engajamento, aumente entrega de resultados, né, garantindo sim uma saúde mental equilibrada e ambientes de trabalho seguros psicologicamente. E aí falando de cultura, falando de saúde mental. E já deixo aqui, né, sempre o meu convite. Esse conteúdo é um conteúdo muito rico. Quem tá aqui comigo toda segunda-feira sabe que depois o conteúdo ele continua lá no meu grupo VIP, com os resumos do Segunda Segura, com o ferramental do que você pode fazer. Então, se você ainda não faz parte do grupo VIP, clica no link da bio para poder participar e aproveita e já compartilha essa live com as pessoas que você percebe, colegas de trabalho, conhecidos que você sabe que precisam ter acesso a essa informação, certo? Vai deixando aqui os teus comentários à medida que eu vou falando e eu vou pegar aqui o meu roteiro porque a gente tem muito assunto para tratar no dia de hoje. Gente, então vamos lá, né? Coisas importantes que eu queria trazer para vocês. NR1, né? Quando a gente fala, eu sempre digo assim, nunca é demais a gente esclarecer algo que provavelmente está pipocando aí no dia a dia de vocês, mas a gente lembrar o que é a NR1, né? Então, a NR1 é a norma reguladora que é a mãe das demais normas que trata sobre segurança e saúde no trabalho, certo? Então, é a norma que dá as principais diretrizes, né? E a partir dela, a gente vai desdobrar, vai ter NR17 sobre ergonomia, vai ter a NR9, se eu não estou enganada, tratando sobre assédio, né? Então, a gente vai ter aí outras normas tratando sobre questões e diretrizes específicas, certo? Eu não quero trazer aqui para vocês juridiquês e norma, a ideia é que a gente possa trazer coisas assim que sejam acessíveis para vocês entenderem, tá? Bom, então, um dos pontos importantes é que essa norma, ela dita, né? Ela fala sobre a necessidade de gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aí vem um ponto super importante, porque no momento que a gente está falando sobre riscos psicossociais, a gente acaba se confundindo. E aí vem a gente poder falar o que são esses riscos psicossociais. Então, são elementos presentes no ambiente de trabalho que podem levar ao adoecimento do trabalhador,
tá? Então, são elementos. E aqui, quando eu tô falando de riscos ocupacionais, eu não tô falando somente dos psicossociais, eu tô falando de riscos físicos, como ruído, por exemplo, né? O excesso de ruído ou além do limite, entre outros. Eu tô falando de riscos biológicos, por vírus, bactérias. Eu tô falando de riscos químicos, tá? Algum agente químico que pode influenciar. Eu tô falando de risco de acidente, né? E, efetivamente, tô falando de ergonomia e estou falando, sim, de riscos psicossociais, né? Que são questões relacionadas ao emocional e ao social que estão no ambiente de trabalho e que impactam a saúde e o bem-estar do trabalhador. Então, isso é importante. Então, todo o trabalho tem risco ocupacional? Sim, né? Com impactos diferentes, né? Com agravantes diferentes que precisam ser considerados, certo? Tem atividades que têm mais riscos e atividades que têm menos riscos. Bom, então se a gente entende que o que é a NR1, né? Por que tá todo mundo falando sobre isso? E a gente entende o que são riscos ocupacionais. Para você entender, não se trata de uma nova norma, tá? Inclusive, se você tem acesso, se você já teve acesso a ler a norma, você vai ver que quando você olha a alteração é muito pequena, né? Eu até trouxe aqui para vocês o que diz a alteração específica sobre riscos psicossociais. E a norma, como era antes de agosto de 2024, quando teve a alteração. A norma dizia o seguinte: o gerenciamento dos riscos ocupacionais, tá? Isso no item 1.5, que fala sobre o gerenciamento de riscos. Ela diz o seguinte: o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e relacionados a fatores ergonômicos. Ponto, tá? Então, era isso até agosto de 2024. Em agosto de 2024, continua esse texto, mas depois de fatores ergonômicos, foi incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, é sobre isso que a gente está falando. O que acontece? A NR1 existe, programa de gerenciamento de risco já existe também há bastante tempo, as empresas precisam estar atualizando, fazendo, colocando seu inventário de riscos no PGR. O que mudou? Mudou que agora, além de risco físico, químico, biológico, risco de acidente e ergonômicos, as empresas vão precisar também mapear os riscos psicossociais. Embora isso estivesse subliminar, né? Ali, porque quando a gente fala de riscos ocupacionais, a gente está falando de tudo que envolve o trabalho. E fator psicossocial é algo que está presente no mundo do trabalho, certo? Fatores psicossociais fazem parte da psicodinâmica do trabalho. Então, seria meio que óbvio que sim, se o fator psicossocial não for bem monitorado, ele vai gerar um risco. Porém, isso não estava claro no texto, certo? Então, foi feita uma atualização. Mas, Carol, por que essa atualização agora? Do nada, incluir isso? Gente, vamos lá, vamos retroceder um pouquinho e entender o contexto. Por que é importante você entender o contexto? Porque esse não é um ato isolado, solitário. Tem uma norma e eu preciso me preocupar agora, porque em maio a minha empresa precisa estar adequada e depois eu não preciso me preocupar. A gente precisa entender o contexto. E uma coisa que eu tenho dito muito aqui, se você me acompanha nos stories, é que, gente, essa é uma tendência de futuro do trabalho. Quando a gente olha sobre impactos, o que vai impactar o trabalho nos próximos anos, a busca por bem-estar, o cuidado com a saúde mental é um dos impactos, é um fator que vai impactar. As pessoas vão buscar mais equilíbrio entre vida e carreira, elas vão estar muito orientadas para como que a empresa lida com essa relação de equilíbrio, como que a empresa lida com a pressão, com sobrecarga, como que é a relação do líder com os liderados, né? Essa questão de assédio. Então, isso vai estar muito consciente para as pessoas que vão estar na nossa equipe e para as pessoas que a gente vai querer atrair, e isso será, sim, uma moeda de troca para a retenção das pessoas.
Então é importante, quando a gente olha para este tópico, a gente entender que esse não é assim, é uma norminha que veio, mais uma regra, eu sei, né? Nós que temos empresa, a gente sabe que tem uma série de regras a qual a gente precisa dar conta, né? Virou o mês, a gente tem uma série de coisas que precisam ser adequadas pela legislação e essa é mais uma. Só que essa é uma tendência muito maior e que a gente precisa olhar para isso não só como uma normatização, mas sim como um grande diferencial estratégico da organização, principalmente no que tange a gestão de talentos, certo? E aí, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque aí a gente precisa entender o contexto. Vamos lá, né? Antes da pandemia, começou a pipocar uma questão de saúde mental no ambiente de trabalho importa. Ali um pouquinho antes, 6 meses antes, 8 meses antes, eu lembro que eu li muitos artigos a respeito desse assunto, saindo. A Harvard Business Review, ela trouxe inclusive uma edição especial falando sobre este tópico, né, dedicado somente à saúde mental no mercado de trabalho e veio pandemia. E aí, todo aquele caos que a gente sabe, acompanhou, número de estresse, ansiedade, pessoas trabalhando de casa, aquela mistura, enfim, né? Veio pandemia e aí pauta de saúde mental ganhou uma notoriedade. Opa, né? Saúde mental importa, precisamos olhar para isso. Opa, esse é um indicador de negócio, né? Saúde mental pode ser um indicador de negócio. Pauta ESG, né? ESG, brasileirado aí, com o S, né, do social muito forte, trabalhando essa questão de que sim, o social também é pessoas, também é bem-estar, então obrigando as empresas a olhar para isso, porque é uma ferramenta de governança corporativa. Opa, mais um ponto trazendo essa questão, né? E a gente tem aí o advento das power skills que estão vindo, né? A gente tinha as hard skills técnicas, a gente tinha soft skills comportamentais e o que são as power skills, né? Que agora está se falando, que é justamente essa competência comportamental, emocional que vem junto, né? Mais forte aí como sendo o grande diferencial. E elas vêm da onde, gente? Elas vêm, já falei aqui algumas vezes, eu só consigo ter power skills como, por exemplo, empatia, se eu estou com a minha saúde mental equilibrada. Eu não consigo desenvolver ou ter acesso à empatia, a uma tomada de decisão, ter clareza de tomada de decisão, se eu tô num pico de estresse, se eu tô com um transtorno de ansiedade, se eu tô sofrendo de uma crise de ansiedade. Por quê? Porque o meu cérebro vai entrar em adaptação, enfim, e aí não vou entrar em termos técnicos aqui com vocês, não é a pauta. Posso até fazer uma outra segunda segurança sobre esse tema, mas aí eu não vou ter acesso. Então, a gente fecha essa casinha, entende o contexto. Entramos num outro contexto. 2022 para 2023, então, quer dizer, a relação entre 2022 e 2023, os afastamentos no INSS por CDF, que é por transtornos mentais, gente, cresceu 38%. A relação 22-23, certo? Agora saiu, você deve ter visto uma série de reportagens aí, que essa relação de 23 para 24 aumentou 67%. Gente, isso é um gap enorme, né? A gente já tem um gap de, sim, trabalhadores, né? A gente tem dificuldade muitas vezes de estar buscando no mercado, de achar as pessoas, de reter. E aí tu tem 67% de aumento das pessoas em afastamento por transtorno mental. Então, sem dúvida alguma, isso tá virando uma questão de saúde pública, né? E o INSS olhando para isso, o governo olhando para isso, sim, a gente precisa ter uma forma de também ter uma legislação que dê conta de que saúde mental não seja mais um benefício de empresas que têm visão, que entendem que isso também é uma ferramenta de produtividade, mas que no final das contas seja obrigatório para que outras empresas possam fazer uso disso e a gente tenha as pessoas mantendo produtividade, sim, né?
Então, esse é outro recorte, certo? Então, vejam que quando a gente olha o contexto, a gente começa a entender que, na minha visão, e é o que eu tenho compartilhado para vocês, isso não vai parar nessa norma, não vai parar na NR1, né? Terão outras questões de práticas relacionadas à saúde mental em termos de legislação pipocando, né? Então, esse é o contexto que eu queria trazer para vocês. Bom, e aí tem essa alteração. Riscos psicossociais precisam ser mapeados e nós teríamos, então, de agosto, quando saiu essa normatização, até maio deste ano, 2025, para as empresas se adequarem, fazerem um mapeamento dos seus riscos psicossociais, entender qual é o impacto, categorizar esses riscos, criar os seus planos de ação, né, de gerenciamento desses riscos, implantar esses planos de ação, verificar o que está andando, o que não está andando, o que funciona, o que não deu certo, enfim, auferir novamente esses riscos para que em maio de 2025, né, um pouco mais de 2 meses, conseguíssemos colocar lá o nosso inventário de riscos com os riscos, né, com baixo impacto, porque fizemos o nosso tema de casa. Mundo ideal, né, gente? Mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo? Tem muitas empresas, vocês não têm ideia da quantidade de contatos que eu tenho recebido de empresas perguntando se dá tempo de fazer, o que tem que fazer, qual é o teste e como é que faz para contratar esse tipo de serviço. Um pouco mais de 2 meses, sendo que esse não é um trabalho que você faz assim, né, nas coxas. E aí a gente entra num outro ponto que eu tenho visto muito aqui, que é, Carol, que teste eu uso para mapear risco psicossocial? Meus queridos, se você tá achando que com um teste apenas, por melhor que seja a ferramenta, gente, são mais de 20 ferramentas que você pode utilizar para poder mapear riscos psicossociais, certo? Lá no guia prático de adequação da NR1, eu inclusive abordo, acho que umas 10, que são as que eu gosto já utilizei diversas vezes, certo? Mas aqui o que é importante? São mais de 20, né? Então, primeiro, a gente tem que olhar qual é a metodologia validada, qual é a metodologia que vai me dar o maior número de informações para que eu consiga mapear. Essa metodologia está ancorada dentro de quais indicadores dentro da minha estratégia de negócio. Eu preciso pensar nisso. Tem 20, eu vou usar de qualquer forma só para colocar ali. E depois, se o dado que vem não é um dado que eu não sei nem o que fazer com aquele dado, né? Como é que eu estratifico aquele dado e como é que eu crio ações a partir daquele dado? Tem muita gente achando que é um teste. Tanto é que uma das coisas que a norma fala, gente, eu separei aqui para vocês, porque é óbvio que eu não ia decorar aqui do início ao fim, mas uma das coisas que a norma traz, que eu acho que é interessante trazer para vocês, é que ela justamente fala o seguinte, ela diz que, primeiro, né, que a organização, ela precisa fazer com que as pessoas, os colaboradores, o trabalhador, ele participe no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Então, ela tem que ter noções básicas. Poxa, que riscos são esses? O que está acontecendo depois que sair? Mas, antes disso, certo? Antes disso, ela diz o seguinte, ela precisa consultar o trabalhador quanto à percepção de riscos ocupacionais. Consultar, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que não dá para fazer só o teste, gente. Não dá para você baixar o teste do e-book da internet da empresa XYZ e sair aplicando e achar que isso vai te dar quais são os riscos psicossociais. Não dá. Quando você faz isso, você tá dando um tiro no pé. Se você é consultor, você tá dando um tiro no pé na empresa do seu cliente, tá? E se você tá entrando nesse mercado, não vá por esse caminho. E o que ela quer dizer com isso? Que você precisa consultar. Quer dizer que você precisa ouvir as pessoas. Além do teste,
que você vai fazer, que tenha uma metodologia validada, o que precisa também, certo? O que precisa também? Precisa, sim, certo? Deixa eu arrumar aqui, gente, que a minha dinossauro, que a minha border veio aqui agora, então sabe como é, né? Mas assim, voltando, o que precisa, certo? Precisa que a gente possa ter instrumentos de diagnóstico qualitativo, certo? Grupo focal, entrevista em profundidade, observação participante, é essencial, ok? Que você tenha uma mescla de um instrumento quantitativo, vai ser o teste, que você vai utilizar um COPSOC, um Karasek, enfim, né? O que você vai escolher dentro do rol existente e validado. E você vai fazer grupo focal, você vai fazer uma entrevista em profundidade, você vai olhar se o ambiente é condizente com o que o teste está dizendo, né? Porque o teste, gente, ele aceita muita coisa e a gente sabe que muitas vezes pode acontecer algum tipo de viés, né? Então, a gente também valida. Então, se você é uma consultoria, se você a empresa está contratando uma consultoria, é importante que além da etapa quantitativa, sim, né? Que a gente tenha uma etapa qualitativa também, porque uma coisa casa com a outra. Outra coisa que é importante é que a gente tenha, sim, uma análise documental, indicadores. Qual é o indicador de absenteísmo? Qual o nível de afastamento? Os afastamentos são por qual CID? Entrevistas de desligamento, as pessoas saem por quê? Né? Qual é o indicador de saúde mental? A empresa tem? Né? Se não tem, você sabe como fazer isso? Aqui a gente desenvolveu um indicador específico de saúde mental que a gente calcula, né? Então, essas coisas são importantes. Então, não é só uma solução, certo? Silvia colocou boa noite, deixa a live salva, informações importantíssimas. Gente, é isso super rapidinho. Para ter acesso à live depois e ao resumo, inclusive, dessa live com os pontos chaves, é só entrar lá no grupo VIP, tá? Eu compartilho essas informações todas lá no grupo VIP também, tá? O link tá na bio, só entrar. Então, isso é um ponto importante, certo? Então, assim, o que a gente pode dizer? O que você precisa hoje, tá? Que eu separei aqui. Então, a gente tem o quê? Eu diria que a gente tem uma trava agora, nesse momento, que é maio, tá? Maio precisa estar muito claro, gente, que nem eu disse, um pouco mais de 2 meses, assim, né? Eu acho que a gente vai ter aí 70 dias, nem isso, porque 26 de maio é o prazo para se adequar. E, gente, aqui tem um ponto super importante também, que vem dúvidas que vocês me encaminham aqui. Não é maio você começa a fazer alguma coisa. Eu tenho até maio para começar a ver como é que eu vou fazer a partir de maio, aí sim eu posso buscar me adequar. Não, gente. Maio, inclusive, você já pode ser fiscalizado e multado, tá? Então, importante aqui. Então, se você ainda não se mexeu, vamos lá, tá na hora, está atrasado, tá? Porque, como eu disse, a gente tá falando de mapear, a gente tá falando de mapear, analisar e planejar, montar um plano de ação. Depois de montar esse plano de ação, tem toda uma parte documental que você tem que fazer para o PGR. Após isso, você precisa implementar esse plano de ação. Implementando esse plano de ação, você precisa estabelecer depois, né, de uma forma de monitorar e ver se as soluções que você pensou estão mitigando esses riscos ou não, e se não estão, readequar. Então, a gente tem aqui, vamos ver, uma linha de corte maio. Até maio, o que você precisa fazer? Diagnosticar, certo? Entender quais são os riscos ocupacionais da sua organização e criar um plano de ação para efetivamente colocar lá no programa de gerenciamento de riscos, certo? Carol, eu não preciso fazer um PGR. Ok, a sua empresa se enquadra dentro do grupo, né, da categoria 1 e 2, eu não preciso fazer o PGR. Mas a norma, inclusive, diz que o fato de você não precisar fazer do PGR não isenta você de seguir a norma reguladora número 1, certo? Então, isso também é importante. Outro ponto importante, é necessário, quem deve se adequar? Toda e qualquer empresa, privada ou pública, rural ou urbana,
do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, certo? Ou seja, todos. Né? Então, não tem essa, só empresas de grande porte, essa norma, os pequenos não precisam. Não, gente, independente do porte, tá? Então, isso é o importante de fazer, diagnosticar e montar o seu plano de ação. Lembrando que o diagnóstico não é somente com o teste, você precisa fazer uma etapa qualitativa, quantitativa, análise documental, para poder fechar o seu diagnóstico de risco psicossocial, certo? Então, qual é o risco? Não fiz nada, deixei para a última hora, que risco eu corro? Primeiro risco, multa, certo? As multas, elas iniciam, obviamente, depende do porte da empresa e depende do nível das infrações. As infrações, elas vão somando, mas ela inicia em 6.700, tá? A multa inicial, obviamente que isso não vai ser para uma grande empresa, né? Uma grande empresa, essa multa é muito maior, mas aí para uma empresa de menor porte, inicia em 6.700 e vai somando de acordo com as suas infrações, de acordo com o porte da sua empresa e assim sucessivamente. Acho que não vale a pena, né? A gente deixar para pagar para ver. Outro ponto que é importante, né? Qual é o outro risco? O outro risco é que, eu não sabia, né? Tem muita empresa que diz assim, mas eu não sabia, eu nem sabia que eu tinha esse risco. Ok, você vai ser multado por omissão, né? Porque o fato de você não saber não isenta você do fato de que você tem um risco e que as pessoas estão adoecendo. Tipo, eu não sei, eu não fiz nada, certo? E as pessoas estão sendo afastadas aqui por CDF, transtornos mentais. Ansiedade, depressão, burnout, enfim, mas eu não sabia que o meu ambiente de trabalho era prejudicial. Eu achei que era uma coisa da pessoa, né? Porque tem muita gente que acha que transtorno mental problema da pessoa, ela é que ficou doente, ela que dê conta do assunto, né? E aqui, gente, não quero entrar a fundo em questões de saúde mental, a gente pode até fazer uma pauta sobre isso, mas quando a gente está falando sobre estresse no trabalho, a gente fala de duas dimensões, a dimensão externa e a dimensão interna. A interna não está sendo considerada aqui. A gente está olhando para o que o ambiente de trabalho, quais são os fatores estressores externos que causam adoecimento nas pessoas, que fazem com que elas tentem usar todas as suas ferramentas e estratégias de enfrentamento e não conseguem e por isso ficam doentes, certo? Então, são fatores externos. Outro ponto aqui importante de esclarecer é que a partir do momento que eu tenho isso, então eu posso ser multado, eu posso estar aí gerando um passivo trabalhista, né? Porque no momento que eu não faço nada e deixo para a última hora, eu não tenho tempo hábil de colocar as minhas ações em prática. Então vai aparecer lá no meu PGR, sim, que o meu ambiente de trabalho é um ambiente com inúmeros riscos psicossociais e que levam ao adoecimento das pessoas. Mas ok, eu estou pensando num plano de ação, mas eu ainda não executei esse plano de ação, né? Então tá lá e isso inclusive serve de ferramenta para que as pessoas que adoeceram, pessoas que foram afastadas, que estão afastadas por mais tempo e que adoeceram com algum tipo de transtorno mental, possam utilizar isso e colocar, assim, a empresa na justiça, né? Então, a gente está falando de um passivo trabalhista. Além disso, se você não gerencia esses riscos da forma como deveria, é a sua marca empregadora, né? Porque as pessoas falam justamente, e aí quantas pessoas você vai conseguir reter? Hoje a maior dificuldade, gente, é a gente atrair pessoas para o nosso negócio, mas a gente reter as pessoas. A dificuldade de atração e retenção das pessoas está extremamente difícil. E aí você vai perder talentos que você tem na sua organização, porque você não fez esse tema de casa. Eu não quero entrar aqui, gente, tem muita gente falando, mas é mais uma coisa. É mais uma coisa. Agora, se a gente ficar questionando se sim, se não, puxa, é mais uma obrigação para as empresas, a gente vai perder tempo demais e talvez a gente perca pessoas que são muito boas dentro da nossa organização por não olhar para isso. Então, sim, é mais um olhar que a gente tem que abrir, mais uma caixinha
a qual a gente tem que direcionar os nossos esforços e entender que essa pauta de saúde mental, que durante muito tempo foi renegada da porta para fora das organizações, agora ela está da porta para dentro e sim, precisa ter um olhar de negócio sobre isso e entender que saúde mental e resultado podem andar juntos. Eles não são excludentes, eles não estão em prateleiras diferentes da organização, certo? Eles estão juntas. Pessoas saudáveis, mentalmente produzem mais, são mais felizes, são mais criativas, inovadoras. E tem aí uma série de pesquisas sobre o quanto a segurança psicológica, sim, ajuda as organizações a serem mais inovadoras e produtivas, criando organizações que aprendem, né? E a gente sabe que no mundo com uma constante mudança, a gente precisa de pessoas que estejam sempre abertas à adaptação, mudança e à resiliência, né? E isso é o que um ambiente de trabalho seguro psicologicamente faz por uma organização. Então é uma nova forma da gente olhar como entregar resultado, como produzir a partir de um outro lugar que não foi e não é somente aquele lugar do pressão por pressão, resultado por resultado, a sobrecarga o que conta, enfim, porque isso gera, será considerado um risco psicossocial, certo? Então, a gente falou sobre o que muda, né? Falei um monte sobre isso, porque eu acho que é importante a gente falar cada vez mais para que a gente não caia num lugar ruim, né? Num lugar onde não vai solucionar os nossos problemas e vai causar outros maiores. A gente falou sobre o que eu preciso fazer agora. Precisa diagnosticar e criar plano de ação. Lembrando que diagnóstico é análise documental, é teste e é etapa qualitativa, certo? Então, primeiro ponto, é isso que você precisa fazer. E o último ponto é como que o checklist do guia prático, né, de adequação à NR1 que eu desenvolvi, pode te ajudar. Gente, o guia prático, ele traz muito disso que eu falei aqui. Eu falei aqui de uma forma resumida. O guia tem 30 e poucas páginas, se eu não me engano são 36 páginas, abordando todos esses assuntos. Mas além disso, além do guia prático de adequação à NR1, tem uma aula específica sobre isso, inclusive, e um checklist de diagnóstico. Esse checklist, ele traz etapa por etapa. O que você precisa fazer na etapa 1, diagnóstico? O que você precisa fazer na etapa 2, planejamento das ações? No acompanhamento, na mensuração, enfim, o que você precisa fazer? Esse é um norte que você tem resumido, né? Então, você tem o guia com 30 e poucas páginas explicando todos esses itens e mais como que você utiliza a segurança psicológica para atuar na causa do que está gerando risco psicossocial e para de colocar band-aid, né? Porque a ação, gente, isso é importante, a ação que a gente cria para mitigar os riscos psicossociais muitas vezes é o band-aid. Eu preciso estancar, porque senão eu vou entrar num ciclo vicioso. Eu estanco e novas pessoas estão aparecendo e estão ficando doentes. Eu preciso ter ações que atuem para estancar, é o band-aid, mas eu preciso também, e mais importante, é eu ter ações que atuem na causa, e o que vai ajudar você a atuar na causa é, sim, a criação de um ambiente de segurança psicológica. E segurança psicológica é um processo cultural a ser implantado, né? Lá no Guia Prático de Adequação à NR1 eu falo, inclusive, sobre isso, certo? Dou ali uma palhinha sobre esse assunto para vocês. E o checklist torna isso mais visual e fácil, assim. Ok, eu não sei por onde começar, eu não vou conseguir ler tudo, como é que eu faço? Você tem o checklist para poder fazer as coisas acontecerem, certo? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e ajudado você, pelo menos nessa onda aí, né, de NR1 pipocando para todos os lados, e agora vai começar mais ainda, porque o prazo está chegando quase no fim, e não tem prerrogativa de que isso vai ser prorrogado por mais tempo, né? Até então não tem nenhuma indicação disso. Então, espero que vocês tenham compreendido. Se você ainda não faz parte do grupo VIP, gente,
termina aqui, clica no link da bio, né? Vai lá. É gratuito, você não paga nada para participar do Grupo VIP. O Grupo VIP tem uma curadoria de conteúdo, eu sou suspeita, mas uma curadoria fantástica de conteúdo, onde você acessa o resumo do Segunda Segura, tem ferramenta que eu indico, artigos inéditos, vídeos, relatórios também específicos. E eu trato, sim, a pauta sempre o pano de fundo é segurança psicológica, e aí tem NR1, saúde mental, liderança, cultura organizacional, como que isso tudo converge para que se crie um diferencial competitivo dentro das organizações, certo? E se você quer aprender mais sobre NR1, fica o meu convite para você acessar imediatamente quando a gente terminar aqui, né? Você poder acessar também, tá lá no link da bio, o Guia Prático de Adequação a NR1, para você ter acesso, então, a esse livro que traz tudo comentado sobre NR1, sobre o que você deve fazer, o checklist, né, com essa etapa, passo a passo, e a aula específica também, aprofundando ainda mais sobre esse assunto. 3 tópicos aí, 3 tipos de conteúdos diferentes para que você possa mergulhar em NR1 e transformar o ambiente de trabalho da sua organização em um ambiente saudável, produtivo e inovador, certo? Boa semana para vocês e até a segunda que vem. Espero você aqui e espero te ver lá no Grupo VIP também. Um grande beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau.